Nessa live eu vou falar sobre campos energéticos dos animais. Como que o campo energético influencia a saúde mental, emocional e física, que a gente chama de doenças ou patogenias, no termo técnico. Sou veterinário integrativo há mais de 20 anos. E como as questões emocionais, mentais e físicas influenciam o campo energético dos animais. Então, uma coisa influencia a outra, uma coisa influencia a outra. É um ciclo, tá? Sem fim. E a gente precisa fazer algo para ajudar os nossos companheiros, os animais não humanos. Eu estou com dois aqui, que é o Encantado e a Aya aqui do meu lado. E lá no fundo, tá lá no meu quarto, deitado na cama, é o Jung. E a gente precisa cuidar do físico deles? Óbvio, claro que precisa. Assim como eu vou na academia, eu cuido do meu físico, eu cuido da minha alimentação, eu tenho os meus hobbies, eu gosto de surfar aqui em Florianópolis, mas eu cuido da parte energética, eu cuido da parte mental, emocional, eu medito, a gente tem terapia, eu cuido da parte energética com o reiki. E eu preciso entender que uma coisa influencia a outra. E aí é importante vocês entenderem que para eles é a mesma coisa. Uma coisa influencia a outra. Os chakras, como eu falei na última aula, é a ponte entre o sutil e o físico, entre a forma que as emoções e os aspectos mentais, como um cachorro medroso, ansioso, um gato reativo, brigando com todo mundo, esse aspecto mais sutil vai agir no físico. E eu dei um exemplo que, se eu ficar estressado, adrenalina lá em cima, eu vou ter problemas renais. Se eu ficar preocupado, problemas estomacais, azia. Se eu ficar irritado toda hora, estressado, problemas cardíacos. E a origem é no aspecto mental e emocional. E como os chakras fazem essa parte. Agora a gente vai aprofundar e falar do campo energético, porque a gente tem corpos energéticos ao redor da gente. Não é só esse corpo físico, não, que nada mais é que um conjunto de células, nada mais é que um conjunto de moléculas, que nada mais é do que um conjunto de átomos. E entre os átomos e os elétrons tem muito espaço, né? Então, nada, se a gente pensar, é físico. Quando meus dedos se tocam, quando eu faço carinho no meu cachorro, não tem contato físico entre a minha pele e o pelo dele. Sabiam disso? Tem interações elétricas, por exemplo, mas não tem contato físico. Há um espaço. Quando eu faço isso, há um espaço. Claro que eu não percebo, eu não vejo e eu não sinto, mas há um espaço ali. Então, tem muita coisa acontecendo no dia a dia que a gente não percebe. E eu quero falar agora do campo energético para vocês entenderem sobre isso. Eu acabei de recapitular que o físico, ele não é uma origem. O físico dos nossos cachorros, dos nossos gatos, quando eu falo a gente aqui, pessoal, entendam que é qualquer espécie. Eu, meu cachorro, meu gato, o seu, a tartaruga, o cágado, não importa. Tá? A tartaruga é marinha, então dificilmente alguém vai ter uma tartaruga, né? Espero que não tenha. Então, o cágado, por exemplo. Ou o jabuti. O jabuti é o que anda na terra, que as pessoas chamam de tartaruga. Mas é o jabuti e o cágado é aquele que em água doce, né? Então, quando eu falo a gente, vamos entender todo mundo, não só o humano, porque os processos são iguais. O processo de medo é igual, o processo de trauma é igual. Eles têm traumas, eles têm medos, eles têm ansiedade, igual a gente, como ansiedade de separação. Né? Então, eu falei que o físico, ele não é a origem. Ele é um sintoma, ele é uma consequência, na maior parte das vezes. Tá? Consequência de uma alimentação, de uma falta de atividade física, consequência de algo genético, consequência dos nossos padrões emocionais, mentais, nossas crenças, nossos traumas, tá bom? E como que funciona essa ponte, então? O que eu penso, o que eu sinto, influencia no físico. Como? Aí é o sistema de chakras, que eu falei na aula passada, quinta-feira passada. Ele faz essa ponte, ele pega o sutil e equilibra o físico. Mas se esse mundo interno sutil estiver desequilibrado, o chakra não funciona direito, porque ele influencia no chakra. E aí o chakra, ao invés de equilibrar a parte física, ele não gira direito, ele não envia energia direito e ele não vai conseguir equilibrar. Então a parte física começa a parar de funcionar e começa a cristalizar com o tempo, com um padrão repetido de crença, de pensamentos, de hábitos. O Bruce Lipton fala muito disso no livro dele sobre crenças. É um pesquisador. A gente vai cristalizar e vai manifestar isso no físico. O corpo é muito inteligente.
o que a gente não percebe no aspecto sutil, mental e emocional, e podemos incluir o espiritual, ele vai mostrar no físico. Porque aí eu não tenho como deixar de enxergar. Porque dói, porque incomoda, porque eu vejo a pele do meu cachorro que tá ruim, eu vejo um problema, uma doença nele, e aí agora eu vou resolver. Só que normalmente, como que a gente resolve? E aí aqui é um veterinário falando para vocês, tá? Com mais de 20 anos de prática. Como a gente resolve normalmente? Toma medicamento para resolver sintoma. Então, Ricardo, não é para tomar medicamento alopático, e alopático, quem fez esse termo foi o Hahnemann, Samuel Hahnemann, criador da homeopatia. Então, você está falando para não tomar medicamento? Não, toma medicamento. Analgésico está aí, é importante. Um, um antibiótico é importante. A alopatia, os medicamentos alopáticos, eles são importantes, mas eles são importantes para tratar o físico ou suprimir o físico. Pontual. A longo prazo, a gente começa a ter efeitos colaterais. Muitos são hepatotóxicos. Hepatotóxicos é que acabam afetando o funcionamento do fígado, do nosso. Novamente, quando eu falo nosso, é qualquer espécie, humana, cachorro, gato, qualquer um. Então, é isso. Se eu tô com uma dor de cabeça muito intensa e eu tomo um analgésico para tirar a dor de cabeça, a dor vai passar ou vai diminuir. Mas eu não resolvi o problema na origem. Eu preciso olhar a origem. Ricardo, mas tá insuportável. Então toma analgésico, mas vai olhar a origem. Infecção recorrente dos cachorros, dos gatos. Usa um antibiótico, tudo bem, mas vai olhar a origem, porque tá recorrente, tá recidivando. A gente fala recidivar quando volta, e volta, e volta. Ou tem um termo que a gente usa, idiopático. Idiopático é que não se sabe a origem. Muitas vezes ligado com algo autoimune, nosso corpo se atacando. Isso tem uma metáfora muito importante, quando o corpo se ataca. Então, medicamentos que trabalham o sintoma não resolvem a origem. Eles vão suprimir aquilo. E talvez, para você conseguir dar conta de levantar, do seu cachorro levantar e você cuidar dele, ok. Mas é pontual. Tá? E aí a gente vai usar as terapias integrativas para agir na origem, na parte física, emocional, mental, espiritual e energética. Então, os chakras e campos energéticos. Na minha prática, a prática que eu mais uso, que eu mais vejo eficácia, para mim, é o Reiki. Eu já trabalhei com bioenergia, alinhamento de chakras, já trabalhei com radiestesia. O Reiki, para mim, é a prática que eu mais uso há 20 anos. Foi em 2003 o primeiro curso, e aí eu comecei a desenvolver o Reiki animal desenvolver o Reiki para os animais, porque não é exatamente a mesma coisa. Parece que eles não aceitam, parece que tem hora que não vai o Reiki. O que está acontecendo? Quais são as melhores práticas? Quais são as melhores posturas em mim? O que eu preciso trabalhar? Tem várias formas de fazer Reiki para os animais não humanos. E aí originou, né, surgiu a formação do Reiki animal. Então, é a prática que eu mais uso, é a prática que eu vejo mais resultado, é a prática que os alunos veem mais resultado. E ele vai trabalhar de forma integrativa. Ou seja, eu não preciso parar a medicina alopática, eu não preciso parar a quimioterapia. Pelo contrário, tem muita pesquisa científica mostrando que o Reiki diminui efeitos colaterais das quimioterapias e de outros medicamentos. Não preciso parar a homeopatia, eu não preciso parar a floral, eu não preciso parar o óleo de cannabis, não preciso parar nada. O Reiki vai potencializar tudo. Tá? E o Reiki, ele vai trabalhar no campo energético. Então, o que é esse tal de campo energético? Quem sabe o que é o campo energético? Aquilo que não se vê, mas existe. A Marcela falou, campo energético. União de todos os corpos. É o campo áurico, também conhecido como campo áurico. É o campo de informações daquele ser, Samadhi Marinho falou. Perispírito. A gente tem vários corpos energéticos. Talvez o mais conhecido seja o perispírito, que também é chamado de duplo etérico. O perispírito é muito usado esse termo na doutrina espírita, que é muito famosa aqui no Brasil. Quem é de fora, quem é de Portugal, né? Aqui no Brasil é muito difundida a doutrina espírita, seja Kardec, seja da Umbanda, não importa. É muito comum o termo, né? Se a gente fala espírito aqui no Brasil, não é algo estranho. E então é chamado também um dos corpos energéticos que é o mais próximo do físico, é chamado de perispírito ou duplo etérico ou campo etérico, campo, corpo, aqui no caso é a mesma coisa, tá?
Aqui eu vou tratar como o campo energético, nessa aula, como uma união de vários campos energéticos. A gente tem fora o físico, que parece físico, mas não é físico, né? Falei da interação entre os átomos, não tem toque real. São interações eletrostáticas entre os átomos. E além desse corpo, que a gente chama de carne, de físico, a gente tem 7 corpos energéticos. E aqui, para simplificar, eu vou unir, eu vou juntar todo mundo, tá? Que aí, quando a gente junta, muitas vezes chamam de aura, a aura da pessoa. A gente consegue ver. Eu não vou fazer esse exercício aqui com vocês, eu faço na formação do Reiki Animal, porque eu acho que precisaria de uma outra aula para fazer isso, mas dá para ver. Super legal. Dá para sentir. Sentir, eu acho que eu posso guiar vocês para sentir, tá bom? Pode ser a prática de hoje, já sei. Hoje vai ter uma prática, vai ser sentir o campo energético seu, e quem tiver com um animalzinho, né, humano aí próximo, pode fazer isso também, tá? Naquelas fotografias Killian, eletrobiofotografia, né, o eletrobiocampo, as fotos Killian, de Simeon Killian, que era comum, antigo, eu tenho algumas, eu fiz vários testes. Você coloca numa máquina o seu dedo em cima do filme, passa uma corrente elétrica com uma baixa amperagem para você não tomar choque, e ele vai sair aquela foto daquele halo em volta do dedo, azul ou colorido. E eu fiz várias pesquisas com, assim, várias não. Eu tinha um professor que tinha essa máquina, tinha um amigo um professor, não, quando eu fiz o mestrado na USP pesquisando os efeitos do Reiki, comprovando os efeitos do Reiki, um dos professores da pós tinha um amigo que tinha essa máquina. E a gente fez vários, assim. A gente pensou em coisas positivas e bateu a foto. Pensou em coisas ruins, bateu a foto. Pensou no palavrão, bateu a foto. Pensou em coisa triste, bateu... E mudava na hora. Na hora, tá? Então, se parece, um campo energético vai se parecer um pouco com isso daqui, ó. Vou colocar para vocês. Eu vou falar um outro nome do campo energético para vocês também, que alguém falou aqui, né? O campo de informações. Existe um nome, o campo de informações. Ele vai se parecer com isso daqui, ó. Ele é um campo, mas ele não é uma capa. Muitas vezes a gente vê, quando a gente vê em volta do corpo. Mas ele é uma capa, ele está constantemente. Ele não é uma capa, né? Ele está constantemente emanando e absorvendo. Então, um campo energético, ele vai se parecer com isso. Esse seria o que a gente poderia falar, ou a união de todos, né? Ou poderia ser visto como duplo etérico, porque ele é azulado. O etérico, duplo etérico, né? Ele estaria aqui. E conforme a gente pensa, sente, ele emana, né? Ele emite essas emanações, ou até mesmo essas bolas, que aí tem um psicólogo, William Reich. William Reich, ele falou muito das couraças musculares que a gente cria, baseado nas nossas emoções, dos traumas, né? Um cara super respeitado na psicologia. Mas ele falou uma coisa que a galera da psicologia não gosta muito, eu sei disso porque minha irmã é psicóloga, e quando ela aprendeu sobre Reich, não falavam, e ela questionou e a professora não gostou. Ele falava das coraças, ele falava muito da força erótica, né? Mas ele falava dos orgônios. Orgônios são como bolas de energia, como prana no hinduísmo, né? Que a gente chama de energia, no Japão fala ki, na China fala chi, no hinduísmo, na Índia fala prana, e ele, o William Reich, chama de orgônios. Então ele fala que são emanações, e dá para ver. A gente consegue ver essas luzinhas saindo das coisas e entrando em qualquer coisa, objeto animado ou inanimado, tá bom? Então se pareceriam com isso. Como eu sei que não são aquelas sujeirinhas que ficam no olho? Porque quando eu olho para o lado, a sujeirinha vai para o olho. Ela acompanha meu olho. Então, quando eu estou fazendo alguma prática que eu estou vendo, quando eu olho para o lado, eu vejo outras bolas. Quando tem sol, quando é um dia quente, elas estão mais ativas em maior número. Quando está frio, elas estão em menor número e menos ativa. Quando você está triste, quando o seu cachorro está triste, menor número. Quando seu cachorro estão alegre e bem de saúde, maior número, tá? Então se parece com isso. E aí, alguém falou assim, campo de informação.
A Lúcia falou, Killian é ótimo, o Simeon Killian. Só faltou uma coisa, ele dá crédito pra mulher dele, Lúcia, porque a mulher descobriu junto com ele. E eu esqueci o nome da mulher dele. Só que os créditos todo mundo conhece como Simeon Killian, não a mulher dele. Isso é muito comum na ciência, né? E a mulher dele teve problema na coluna, porque eles ficaram testando muitas amperagens. E aí ela teve alguns problemas. Igual o cara que inventou radiografia, testou na mulher, né? E tiveram problemas até descobrir uma forma segura. Mas ok. Isso é um assunto para outro dia. Então, tem um nome também chamado de. Vamos ver se vocês já ouviram esse nome. Campo mórfico. Quem já ouviu falar de campo mórfico? Fala aí para mim. Campo mórfico. Ou campo morfogenético. Campo morfogenético é um tipo de campo mórfico. Campo mórfico a gente está abrangendo mais, generalizando, colocando vários outros subtipos de campos, como a gente pode falar da aura. A aura está englobando todos os campos energéticos. Quem já ouviu falar sobre campos mórficos? Quem usa muito termos campos mórficos? Quem começou a falar muito e ficou conhecido de falar de campos mórficos? A constelação familiar absorveu o conceito do campo mórfico, Gisele. Bert Hellinger absorveu esse conceito. Porque o conceito do campo mórfico explica como que as constelações sistêmicas funcionam. Como que eu vou constelar e eu represento, de repente, um cachorro da Joana, que está aqui. Eu não sei quem é ele, eu só tenho um papel com o nome dele, e eu começo a expressar uma emoção, um sentimento ou um desconforto físico, e a Joana fala assim, nossa, Ricardo, é exatamente assim, ele é desse jeito, ele tem esse problema físico. Como que a gente faz isso na constelação? Porque a gente acessa o campo mórfico do outro, tá? Então, o campo mórfico, quem começou a falar muito é um cientista britânico, um pesquisador britânico chamado Rupert Sheldrake. Ele tem um livro que ficou muito famoso, que é Uma Nova Ciência da Vida, e ele tem um livro que eu adoro, que eu falo para vocês, que é Os Cães Sabem Quando os Donos Estão Chegando. É um livro que ele fala sobre telepatia, com vários relatos. É bem legal esse livro, vale a pena. Então ele fala dos campos mórficos. Campos mórficos é um campo de informação. Isso, Rupert Sheldrake. Aí o Bert Hellinger aproveitou esse conceito porque foi a forma que conseguiu se explicar as manifestações, os eventos, o que acontecia numa constelação, né? Inclusive a esposa do Sheldrake depois se tornou consteladora. Já participei de algumas lives e eventos dele para assistir, do Sheldrake, é bem legal. E então o campo mórfico é um campo de informações. O que é um campo de informações? No meu campo tem as informações sobre como se comunicar com os animais. Tem as informações sobre o reiki animal, sobre os chakras, é tudo que eu sei. Não somente tudo que eu sei, mas o que eu sinto, o que eu penso, as minhas crenças, minhas habilidades aprendidas. Então, isso explica aquelas situações de crianças que foram separadas muito novas do pai e da mãe e manifestam comportamentos que o pai e a mãe tinham. Tudo bem? Isso explica também quando um macaco, isso foi observado, adquire um hábito de lavar batata numa ilha. Ele não precisa lavar batata, mas eles começaram a lavar batata na água, numa ilha. E em outra ilha distante, tem da mesma espécie outros macacos. E eles não se comunicam, pelo menos não verbalmente, né? E aí os cientistas perceberam que esses macacos da outra ilha espontaneamente começaram a lavar batatas. O que se fala que essa informação, quando uma espécie adquire, fica disponível para outro. Eu lembro em 2000, quando eu assisti um congresso sobre animais marinhos, e eles falaram que os cantos das baleias do hemisfério sul que fizeram mais sucesso, no ano seguinte, as baleias do, eu não lembro se era Franco ou Jubarte, no hemisfério norte, começavam a cantar aquela música que fez mais sucesso. Começavam
usar aquela música sem elas terem se conhecido, sem elas terem se cruzado. Isso é a teoria do campo mórfico. A ressonância harmônica também explicarei isso. A ressonância harmônica ou a ressonância mórfica quando a gente se emaranha. A minha informação se conecta com a do meu cachorro. Então, se eu tenho ansiedade e a Aya que está deitada aqui do lado, ela tem um pouquinho de ansiedade. De vez em quando eu percebo que ela, vamos supor, ela tem, de vez em quando eu percebo um olhar de medo dela, de desconfiança. A gente adotou ela. Então, se eu começo a manifestar medo, a informação de medo no meu campo mórfico se conecta com a informação de medo do campo mórfico dela. E aí entra numa ressonância harmônica, ressonância mórfica, ou um emaranhamento. Tá? Hoje tem gente que vai falar de emaranhamento quântico, mas a ideia não é aqui falar da física quântica, que é bem complexa. E eles se emaranham, eles se conectam. Os nossos campos, eles são elásticos, eles se conectam. Tudo bem? E aí, o meu medo vai influenciar no medo dela, que já tem, pode ser bem menor que o meu, mas tem. E eu começo a ser gatilho para esse medo, ser gatilho, instigar esse medo. E ela vai começar a florar esse medo. Florar esse medo. Quando a gente fala para tomar cuidado com o meio que a gente vive, trabalha e com quem que a gente convive, com quem a gente trabalha, é por causa disso. Não estou falando que a gente é vítima, mas a gente, nosso campo mórfico recebe muitos gatilhos do outro. E a gente já tem dificuldade para lidar com as nossas próprias questões. Então, começa a ficar difícil porque se mistura com os dos outros. Então, precisa tomar cuidado com isso. Eu li hoje num livro que fala assim: se a gente não consegue trabalhar um dia com uma pessoa, a gente não deveria trabalhar o resto da vida com essa pessoa. Que a gente consegue nem um dia. Isso explica por quê? Porque é difícil a convivência, demanda muito da gente. Não que a gente é vítima, mas a gente já tem as nossas questões para resolver. Isso explica o ambiente difícil e animais ficando doentes. O ambiente de muita briga familiar, ou um ambiente, uma família está em depressão, passou por uma situação muito difícil, ou é um ambiente que não tem segurança nenhuma. A gente vê nas regiões periféricas, as pessoas estão tentando sobreviver. Não estou falando que as pessoas são ruins, as pessoas estão tentando sobreviver. Não tem pessoas ruins nesse sentido. E aí não consegue cuidar do cachorro, ou às vezes a gente aqui tá falando, passa uma semana inteira irritado, estressado. Demanda muito pro campo energético do outro. Do meu cachorro que tá aqui do meu lado, por exemplo, do encantado. Que tá comendo alguma coisa que eu não sei o que ele pegou. O que você pegou, cara? Pegou o que não era pra pegar, né? Deu uma aprontada aqui, depois eu descubro que ele pegou. Então isso demanda muito pra ele. E quando eu grito com ele, eu brigo com ele, vamos supor, ele pegou alguma coisa que não era pra comer, para pegar. Eu vou me comunicar com ele pra explicar por que que não é pra comer. Comunicação intuitiva, não é verbal. E aí eu descubro que ele tem ele comeu por ansiedade. Virou lixo, comeu cocô por ansiedade. Eu vou usar o Reiki para trabalhar essa ansiedade. E aí eu vou descobrir o quê? Quando eu estou fazendo Reiki, quem faz Reiki aqui? Antes de eu explicar isso. Pois é, Samad Marinho. Foi um terrível agora, foi um terrível. É muito comum quando a gente está fazendo reiki, e aí vem imagens, vem sentimentos no corpo. Na formação do reiki animal eu ensino práticas para isso. Então vem imagens, vem sentimentos no corpo. O que está acontecendo ali? Você está acessando o campo energético do outro, você está acessando o campo mórfico dele, do cachorro, do gato, e está vendo informações sobre quem ele é. A gente faz isso constantemente. Constantemente. Certo? Encantado. Não tá aqui uma anotação. Então, a gente não quer mostrar quem a gente é pro outro, mas a gente é transparente. Nosso campo mórfico tá aí, tá disponível. Os cães e gatos leem quem a gente é pelo nosso campo mórfico, pelo nosso campo energético, tá? Aí, eu quero falar uma coisa. Ah, a Cleia tá fazendo a formação do Reiki Animal. Muito bom. Tá gostando, Cleia? Aqui, a Cleia. Não, não. Aqui, sente no físico. A Gisele.
Eu faço reiki, já tive resultados incríveis. Eu sinto a energia das pessoas, animais, plantas. O reiki é maravilhoso. A live de quinta-feira que vem eu vou falar do reiki animal. Eu vou trazer casos, é maravilhoso mesmo. Trazer depoimentos de alunos. Eu vou falar da oferta muito, muito boa para vocês, que a gente vai abrir a próxima turma. É quinta-feira que vem, não percam. Então, nesse momento eu estou acessando essas informações. E aí, a gente tem dois conceitos que algumas pessoas gostam de separar, tá? Então, tem gente que fala o campo energético, tem gente que fala do campo mórfico e separa. O campo mórfico, Chodrick fala que o campo mórfico é um campo de informações. Ele fala que não é energia. Energia no sentido, por exemplo, eletromagnética. Não é. Mas eu entendo energia, o campo energético, como o que é energia? É informação. O que é uma energia do pensamento? É uma informação daquele pensamento. Quando eu sinto uma emoção, eu movimento minha energia nos chakras, aquela energia tem uma informação. A gente faz isso com a comunicação intuitiva animal. Então, tem uma informação ali. Quando eu faço reiki no outro, eu estou passando uma informação. Quando eu percebo o que acontece no outro durante o reiki, eu estou acessando essa informação. Então, para mim, energia é informação. Então, se energia é informação, e o campo mórfico é um campo de informações, para mim eu vejo como sendo provavelmente a mesma coisa, tá? Para mim, provavelmente é a mesma coisa. A Cléia tá amando o reiki animal e a Luciana quer fazer o reiki animal. Lu, segura aí, não se inscreve agora, que a gente vai abrir a turma quinta-feira que vem com a oferta da Black Friday, tá bom? Com desconto, com bônus. Muito bem, aí eu quero mostrar o que acontece quando a gente tá para baixo. O que acontece com a gente, humano, quando a gente tá para baixo? Tá triste, tá preocupado, tá estressado. Fisicamente a gente percebe, né? A nossa postura reflete, a gente fica assim, a gente fica cabisbaixo. Já aconteceu de eu ter feito live e ter acabado de passar um problema, um desafio bem difícil. Mas eu tinha marcado a live e eu fiz. E alguém falou assim: Ô Ricardo, seu olhar não estava brilhando, você não tá, seu olhar não estava feliz. Aconteceu alguma coisa? Uma pessoa viu na live e percebeu pelo meu olhar. Então a gente tem uma resposta corporal de acordo com o nosso mundo interno. E aí a Angel falou: energia baixa. O nosso campo energético também fica diferente. Ele fica denso, ele fica mais cinza. Ele fica mais ou menos assim, ó. Você percebe a diferença da imagem de antes? Então, os animais não humanos, os nossos companheiros, eles também ficam dessa forma. Qual que é a expressão corporal dele? Qual que é a expressão corporal dele? Tá preocupado, tá com medo. E aí, ao invés de ficar aquele azul bonito, fica com esse cinza, fica mais apagado. Quando a gente faz o reiki animal, a gente está usando, para mim, o reiki animal novamente, para mim, é a melhor prática, porque ele tem vários estudos mostrando, estudos científicos mostrando que ele age na parte física, diminui dor, melhora a cicatrização, diminui efeitos colaterais, melhora o sistema imunológico. Tem várias pesquisas de reiki mostrando que diminui o cortisol, diminui a adrenalina, aumentou anticorpos de mucosa, IgA, na IgA e imunoglobulina A. A gente tem 5 tipos de anticorpos, né? O A é uma delas que fica nas mucosas, que é uma pesquisa fácil, faz o reiki, passa o suave, que é um cotonete grande, coleta lá cortisol e anticorpo do tipo A e vê se aumentou ou diminuiu. Diminuiu o cortisol, aumenta o anticorpo. Né? E aí tem e aí faz um grupo que você pega pessoas que não são reikianas e elas fingem que estão fazendo reiki, porque elas não sabem fazer reiki, é o placebo. E aí vê que não tem o mesmo resultado. Então tem muita pesquisa científica com reiki. Então, o reiki age na parte física, na parte emocional, na parte mental. Tem várias pesquisas mostrando que melhora a qualidade emocional, mental e social de mulheres portadoras de câncer. Tem um trabalho muito bonito com sobreviventes de guerra em Sarajevo, usando o reiki, trabalho nos traumas, o estresse pós-traumático, né? E aí,
ele vai agir na parte energética e espiritual. A ciência clássica não está abordando a parte ainda energética e espiritual. A gente vê a consequência da parte energética e espiritual se refletindo no físico, emocional e mental. É a mesma coisa com eles. É a mesma coisa com eles. Tá? Então o reiki vai agir nesse campo energético também. Vai agir no trauma desse cachorro. Onde o reiki vai fazer com que ele entenda que aquilo que aconteceu no passado não vai acontecer agora. Então ele age em tudo ao mesmo tempo. Né? E sabe quando a gente não tá bem e a gente sente um pouco de um peso? Não é nem um peso na cabeça, é um peso mental. Vocês já sentiram isso? Um peso mental? Parece que você fica um pouco confuso mentalmente. Parece que sua visão, ao invés de estar ampla, ela tá estreita, assim, ela tá aqui, assim. Vocês já sentiram isso? Eu já senti isso. É normal sentir. A questão é a gente conseguir perceber e falar, opa, eu tô assim, e usar ferramentas para sair. Perceber é o primeiro passo. Eu uso o Reiki para poder melhorar e sair disso. Já perceberam isso? Esse peso mental, essa falta de velocidade e agilidade mental que às vezes acontece? A Claire falou várias vezes. Pode ser por causa de desafios, ressentimentos, mágoas, pode ser que você saiba conscientemente o que está acontecendo, pode ser que você não saiba, pode ser inconsciente. O que acontece com a gente está no universo inconsciente 93 ou 95% das situações. A gente nem sabe. Pode ser questão lá com a nossa infância, com o pai, com a mãe, pode ser de vidas passadas, pode ser uma questão espiritual nossa, pode ser do lugar que eu moro, que eu trabalho, pode ser do que está acontecendo na cidade. Quando tem tornado essa tropical aqui em Florianópolis, ao próximo, eu sinto. Eu fico quieto, eu fico para baixo, eu fico introspectivo, eu sinto um pouco de uma melancolia, assim. Parece que é como se você realmente está conectado com a natureza, porque você é a natureza. Não são só as árvores que sentem, a gente sente isso também. E aí esse peso mental, ele se parece com isso energeticamente. Tá vendo? Tá até meio com sombra ao rosto, né? Então é isso, isso. A gente não consegue ver direito, a gente não consegue ouvir direito. E os animais não humanos, eles passam por isso, pessoal, tá? Então, quando você... Quem tem um cachorro ou um gato tem ansiedade de separação, o que que é ansiedade de separação? É você sair de casa e ele ficar ou extremamente agitado, se lamber, se machucar, destruir tudo, ou ele ficar muito triste e apático. Ele começa a perceber, ele já não fica bem. Ele fica pra baixo, ele tem medo. O inconsciente dele entra em alerta, fala: você vai ser abandonado de novo. Por mais que ele não seja abandonado, o trauma fala mais alto, você vai ser abandonado de novo. E ele fica com essa confusão energética, essa confusão mental, a Carol falou da beterraba. E aí a gente precisa trabalhar isso. Eu tenho algum medicamento alopático que resolva a ansiedade de separação? Não, a não ser que eu dope ele, mas eu não tô. Se eu ficar dopando ele, eu não tô resolvendo. Eu só não tô deixando ele sentir. E provavelmente eu não tô deixando ele expressar. Talvez ele sinta o medo, só não tá expressando. Tá? Então, em casos, vamos pensar nos humanos, que acaba sendo necessário um medicamento que tem essa dissociação dos pensamentos cerebral, casos extremos, e realmente precisa, em casos extremos, eu entendo que precisa, e tá tudo bem, é importante trabalhar essa parte integrativa junto, tá? Porque ele não consegue ter clareza de pensamento e entender que você não vai abandonar ele. E a gente vai fazer o reiki. Alguns casos vão resolver muito rápido, alguns casos a gente vai perceber que vai levar mais tempo, porque é a grande questão da vida dele. É como você quando vai numa terapia. Pode ser que uma sessão, nossa, você melhorou muito. Mas pode ser que aquela questão, você está há 2 anos na terapia e ela vira e mexe na volta. Porque é a sua grande questão, uma das grandes questões do seu propósito aqui encarnado. E eles têm essas mesmas questões. Tá? Ah, a Sueli falou que teve um cachorro resgatado. A Claire falou, um dos meus gatos grita muito, grita mesmo, parece uma criança aos berros. Eu atendi, anos atrás, uma cachorra que ela tinha pânico de fogos. Ela faz aniversário próximo do ano novo. E os tutores chegaram, quando ela tinha 1 ano de vida, e viram ela tremendo, morrendo de medo, e alguns cartuchos de fogos de artifício do vizinho. Então ela teve um estresse sonoro, um trauma por conta disso. Imagina a audição, pode ter até rompimento de tímpano, de membrana do tímpano, por conta do deslocamento do ar do fogos, né, nos cães e gatos, que é muito mais sensível que a nossa audição. E ela me chamou
era um atendimento online na época, hoje eu não atendo, quem atende é minha equipe, e eu ensino as pessoas a fazer o que eu faço, com a comunicação animal, com o reiki animal, porque a pessoa consegue ajudar todo dia, se quiser, em casa. Ela me chamou, faltando 4 dias para o ano novo. E eu fiz o reiki, na época eu não me comunicava ainda, eu fiz o reiki, e ela mostrou a foto no dia seguinte da cachorra durante os fogos, ela estava dormindo durante os fogos, dormindo. Terça-feira a gente teve uma live com a Roseli, aluna da mentoria Como Conversar com os Animais e do Reiki Animal, e ela mostrou o cachorrinho que tinha pânico de chuva e de fogos. Ela identificou um trauma nele, e ela fez Reiki, e depois eu mostrei a foto para vocês, durante uma chuva, o cachorro dormindo. Por quê? Porque o reiki vai agir em todos esses aspectos, no campo energético, no aspecto mental, emocional, físico e no espiritual, porque tudo que a gente faz aqui é espiritual, tudo que eles fazem aqui é espiritual, a própria encarnação é espiritual. Meu trabalho, meus desafios, quando eu xinguei alguém no trânsito, tudo isso é expressão espiritual. Os nossos desafios mentais, emocionais, as nossas doenças, diz respeito a algo espiritual, que muitas vezes a gente não está vendo, que muitas vezes a gente não percebeu no nosso cachorro, no nosso gato, e apareceu já como um físico, porque na correria do meu dia a dia eu não consegui perceber. Mas, se você sabe fazer reiki para os animais, e você tem uma rotina de fazer todo dia, uma vez por semana, colocar na sua caixa de reiki, você evita disso acontecer, ou quando surgir com uma intensidade menor. Tá? Então o reiki, ele é usado também não só quando tem problema, mas ele é usado preventivamente, para diminuir a chance de aparecer um problema físico, porque você já está resolvendo com reiki, ou diminuir a intensidade quando surgir. Tudo bem? Muito bem. E aí, eu mostrei um tipo de campo energético, né? Deixa eu voltar aqui. Eu gosto tanto de falar desse assunto. Fazia tanto tempo que eu não falava de campo energético. Vamos ver se eu separo um pouco mais de material para a próxima aula que eu vou falar de reiki animal. Eu posso mostrar mais um pouco de campo energético. Olha a diferença para esse agora. Esse está equilibrado. Esse seria o natural ou seria um pós-reiki. Eu faço reiki e a gente percebe dessa forma. É bonito, né? E dá para perceber. Visualizar dessa forma, sabia? Mas a gente tem um outro tipo de emanação de campo energético, que são as emoções. Quando a gente tem emoções que nos colocam para baixo, aí ela, é aquela imagem do cachorro triste e cinza, né? Quando a gente tem emoções, sentimentos, são coisas diferentes. Emoções, a gente tem 5 emoções primárias, todos os seres têm, não é só o humano. Alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Nojo é um mecanismo de sobrevivência, eu não vou comer aquilo, me desperta nojo. E os sentimentos é o que mentalmente eu entendo dessa emoção junto com o acontecimento. Então, o cachorro foi abandonado, ele sentiu medo, risco de vida, e aí o sentimento dele é de rejeição. Rejeição não é uma emoção, é um sentimento. Entendem que é um contexto, já uma racionalização, juntando a emoção com o acontecimento, e aí vira um sentimento, tá? Se eu entendo um acontecimento como positivo, um sentimento que me faz bem, como alegria. Se eu entendo o acontecimento como ruim para mim, perigoso, um sentimento que é ruim, de abandono, de rejeição, de não ser digno de amor, não ser bom o suficiente. Isso tudo acontece não só nos humanos, mas nos nossos companheiros aqui não humanos de casa acontece também, tá? E quando tem uma emanação saudável de sentimentos e emoções, se parece com isso. E é muito legal perceber um campo energético nesse sentido. Fazer uma leitura energética e perceber as emoções e sentimentos sendo emanados dessa forma. Essa imagem se parece muito com o que realmente acontece. Só que no dia a dia eu olho para o meu cachorro e não vejo. Então eu preciso me centrar, fazer uma técnica, fazer uma prática de fazer uma leitura com minha visão intuitiva e eu percebi isso acontecendo. Quando a gente está fazendo reiki, a gente percebe muito, porque eu estou muito centrado. Eu estou muito conectado com o outro quando eu estou fazendo reiki. E essas imagens surgem na tela mental. Você fala, nossa, que coisa bonita, que coisa diferente que eu vi. Eu acho que eu inventei. E aí você começa a compartilhar e ler outras pessoas que também percebem, e você vai ver que você não inventou. Porque as outras pessoas que você não conhece relatam a mesma experiência que você teve. Olha essa aqui, que legal. As cores da Fator Killing se parecem muito com essa. A expressão do amor
incondicional, eu não tô falando amor condicional. Tô falando amor incondicional. O amor por qualquer espécie, por qualquer ser. Ele emana dessa forma. Ele emana dessa forma. A vez que eu mais senti um amor com mais intensidade, mais, eu senti amor incondicional em vários momentos, em meditação, em reiki, em vários. Mas a vez que eu senti mais, quando eu falo sobre se relacionar de forma diferente com a natureza, com os animais, não explorar, não comer, deixar eles vivos. E eu fico triste quando eu vejo algumas coisas acontecendo, né, que é um hábito padrão na espécie humana ainda. Quando eu falo disso, eu sinto muito amor emanando em mim, né, como se realmente é o caminho necessário. Mas, quando minha filha era bebezinha de colo, Lotus, hoje ela vai para 8 anos, ano que vem, né? Eu tava com ela no colo. A primeira vez que ela nasce, eu pego ela e eu sinto um amor muito forte. E foi um parto natural, a gente pôde colocar mantras, e ela nasce no momento que o mantra da Jit Kaur fala Lotus sobre a superfície da água. Quando ela tá falando essa frase é quando minha filha nasce. Foi muito simbólico. E aí quando eu pego, eu sinto um amor gigantesco despertar. Eu sempre quis ter uma filha, eu sabia 3 a 4 anos antes que minha filha ia nascer. Eu já sabia antes dela nascer. Eu tinha visto essa imagem, Deus sendo pai. Essa imagem era quando eu vi, era uma criança, eu de mãos dadas indo pra praia, era uma criança de 5 a 6 anos. E essa cena aconteceu há mais ou menos 1, 2 anos atrás, aqui em Florianópolis. Eu já tinha visto isso há 10 anos atrás, 11 anos atrás, mais ou menos. E aí eu tô com ela em casa, na sala, colocando ela pra dormir, né? E aí eu sinto um amor tão forte, que eu me vejo nessa foto desse gato, emanando uma energia tão bonita, rosa, azulada, tão forte, que eu tentei pensar nas situações que me desagradavam, que foram difíceis, relacionamentos difíceis, às vezes que a gente teve com outras pessoas, amizades que se separaram por atritos, e eu só consegui sentir amor, eu não consegui sentir mais nada do que amor. E ali eu percebi o que os mestres espirituais ascensionados falam. A gente tem Buda, tem a figura de Jesus no mundo inteiro, mas a gente tem Buda, que a gente sabe que é um cara que existiu, tem a passagem dele, onde ele ficou e tudo mais, onde ele caminhou. E falavam disso, eu entendi. Falei, caramba, se eu conseguir sentir esse amor incondicional, tá ótimo. Eu não fico doente mais pra amar todos eles, né? E aí, como a gente coloca esse amor incondicional para alguém que a gente tem atrito? Tem uma prática budista eu esqueci o nome agora, que é você pensar em alguém que você ama muito, pode ser seu cachorro, seu gato, sua filha, família, você sente esse amor, é fácil. Depois você pensa em alguém que você não conhece. Imagina alguém que você não conhece. Eu vi alguém na rua, não conheço, e eu penso nisso, nessa pessoa, e sinto o amor, e eu desejo que ela seja feliz. Eu faço esse pensamento. E a última etapa é pensar em alguém que eu não gosto, que eu tenho atrito. E eu vou despertar esse amor incondicional. E o que eu quero dizer com isso é: a espécie humana é a espécie que tem mais desafio para sentir amor incondicional. A gente convive em casa com seres que expressam amor incondicional. Que a gente vai fazer reiki muitas vezes e fala assim: não senti muita coisa, porque ele não estava mal. Faz reiki em você, provavelmente você tá mal. E se você conseguir perceber, você vai ver o campo energético dele dessa forma. O Eckhart Tolle, quem não conhece Eckhart Tolle, vai pesquisar, vai ler os livros dele. O Poder do Agora é o mais famoso, tem um Novo Mundo, muito bonito também. Recomendo começar pelo Poder do Agora. Ele tem um livro só de gatos também. Aí ele tem uma frase muito legal, que é assim: já convivi com vários mestres zens, todos eles gatos. Eu assino embaixo, eu também concordo. Então, esse é o campo energético das pessoas, pessoal. É muito importante que a gente cuide do físico, mas que a gente tenha o entendimento, a consciência de que existe muito mais coisa além do físico, que o físico é influenciado por isso, tá? Quando a gente abre essa porta de conhecimento e a gente começa a passar a ver os animais não humanos que a gente convive, ou de natureza, de vida livre, como esse ser complexo, com campo energético, com espírito, com questões emocionais, mentais, com traumas, com medos, com dificuldades, com facilidades, que busca prazer, foge da dor, foge do que traz risco para ele, que isso tudo influencia no físico, que o campo
energético da humanidade que está impactando o planeta impacta neles. A gente começa a ter, aqui há pouco tempo atrás, teve um calho de uma cachalote nova. Ninguém soube explicar o porquê. A gente está desequilibrando tudo. Nosso campo energético como espécie humana está desequilibrado. E a gente tem como reverter isso, que é muita prática de autoconhecimento e de reiki e mudar a forma que a gente se relaciona com a natureza e com os outros animais. Isso envolve desde produzir, descartar direito, que a gente chama de lixo, se alimentar ou não, cuidar, qualquer ato que a gente possa fazer para deixar os animais em paz. E o planeta também, porque aí ele cresce, ele se resolve sozinho. Mas é importante a gente entender que os nossos campos energéticos estão sempre se relacionando. Eles sempre têm o potencial de impactar de forma positiva ou negativa os outros. E a prática que eu conheço para não deixar meu campo energético impactar os meus de casa quando eu não estou bem é a auto-aplicação do reiki, porque aí eu melhoro. E a forma que eu tenho de ajudar no campo energético da área que está deitada aqui dormindo, influenciar no aspecto espiritual, mental, emocional e físico dela, é o reiki também. Pessoal, eu queria compartilhar isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente já vai encerrar. Eu vou buscar minha filha na escola. Escrevam aqui uma frase só, do que foi mais legal, mais importante do que vocês ouviram aqui nessa aula hoje, nessa live, nesse bate-papo com vocês. E quem está assistindo depois gravado, curte o vídeo e coloca uma frase, o que foi mais legal do que ouviu hoje. Falem, porque eu preciso ir, mas eu quero ver. O que foi mais legal? Quem quiser tirar uma foto, tira um print da tela, coloca nos stories e coloca essa hashtag aqui, ó, campo energético. Energético. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Conheça essa hashtag e lembra de marcar a gente, Centro de Consciência Animal, lá no Instagram, tá bom? E marca a gente ali, ó, @Centro de Consciência Animal. Rosili falou, os gatos são mestres, adorei. A Marcela falou, eu melhoro a mim mesmo e mudo o mundo. A Má falou que está passando processo de conhecimento há 3 anos e está sendo tudo transformador. É transformador. Má, a primeira vez que eu ouvi falar sobre reiki, chakras, campos energéticos, outras dimensões, eu tinha 11 anos de idade. Foi em 1991. E eu pedi pro meu pai para ficar mais tempo na praia, porque foi uma mãe de um amiguinho meu que falou. E ele deixou eu ficar mais uma semana. E na casa desse meu amigo. E de lá pra cá, eu só comecei a ler coisas de reiki, de autoconhecimento. Nossa, já tem mais de 30 anos isso, então. A Marcela foi difícil escolher só uma frase. A Lisete falou: concordo com a Lúcia. Os mestres todos são gatos. A Gisele falou: tudo foi muito especial. Me senti super conectado com o que você falou, Ricardo. Aqui, olha que legal. Quando nos equilibramos, equilibramos tudo ao redor. Quanto mais me conheço, mais cuido de mim, mais estou apto a cuidar do mundo. Que eu posso melhorar a mim mesmo e poder ajudar os animais. É isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.